Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros da ESA. Eu sou o Caio, passei no concurso em 2020, hoje terceiro sargento do Exército Brasileiro, e esse é o canal Contribuir. A ideia do vídeo de hoje é contribuir também na sua aprovação em História no assunto o Brasil antes da chegada dos colonizadores portugueses. E agora eu não vou nem te orientar, porque eu tenho certeza que você já sabe que quando aparecer alguma caixa de texto aqui na sua tela, é importante copiar. Apareceu alguma caixa de texto em algum lugar por aqui, tem que copiar. São as informações necessárias para você ter aí como revisão no seu caderno, né? Não preciso nem falar sobre isso. Não preciso nem falar também da importância de se desconectar do mundo à sua volta, esquecer problemas alheios, certeza que você já desligou essa notificação do cocotinho ou da cocotinha aí, que tá fazendo o teu telefone vibrar. Esse não é o momento. Certeza que isso daí, ó, não vou nem me preocupar, que já tá um aluno padrão, aquele concurseiro sagaz. Então, já que eu não vou orientar com essas coisas, vamos para o assunto de hoje. Na última aula, nós estudamos sobre a expansão marítima europeia no século XV e 16. Se você não viu essa aula ainda, eu vou deixar o card em algum lugar aqui na tela. Clica aí, é importante conhecer sobre esse assunto. E lá, uma das coisas que nós estudamos foi que Portugal ele ganha o direito de exploração sobre uma parte do continente americano, através do Tratado de Tordesilhas. Uma outra coisa que nós estudamos, que nós vimos lá, foi como Portugal chega nessa parte e o contexto que ele está inserido nesse momento. Pois bem, agora nós vamos começar a estudar sobre essa parte aí que Portugal tem direito de explorar, que carinhosamente nós chamamos de Brasil. E nada melhor do que começar a estudar uma boa história do seu início, não é mesmo? E no caso do Brasil, esse início mora muito tempo antes da chegada dos portugueses até aqui. Porém, nós somos relativamente precários de informações sobre todo esse período aí, entende? E tudo que nós temos como história é justamente o que os próprios portugueses observaram sobre a terra e sobre também a vida dos nativos nesse momento. Por isso, o que pode cair no seu concurso são coisas ali bem pontuais. E antes da gente entrar nessas coisas pontuais, eu te convido a viajar comigo um período de tempo antes ali, só por volta do ano 10.000 a.C., ok? Para quê? Para a gente ter um entendimento completo e fazer também um mapa mental aí do assunto, ok? Então vamos lá. O que se sabe é que por volta do ano 10.000 a.C. já havia muitas comunidades humanas aqui no território brasileiro. Imagina só, tu entrou aí numa linha, um túnel do tempo aí, parou, brum, aqui no território brasileiro, lá no ano 10.000 a.C. E aí você começa a olhar e começa a perceber que tem muitos humanos aqui andando, muitas comunidadezinhas aqui de humanos. E aí você se pergunta, ué, como é que tem humano aqui nessa época? Será que o ser humano surgiu aqui na América? Bom, estudos dizem, não sou eu, são estudos, que o ser humano surgiu em regiões de clima quente, em zona tropical ou subtropical. E aí você já raciocina e fala, então foi aqui no Brasil. Com certeza, ó, a definição tá batendo certinha, cara. Foi aqui, não foi? Não. Pelo que estudos afirmam, o mais provável e aceito hoje em dia é que os primeiros humanos surgiram no continente africano. E nesse momento a sua mente brilha ali e você lança aquele raciocínio. Pô, peraí. Se o ser humano não surgiu aqui na América, em algum momento antes ali de 12.000 anos atrás, ou em alguns momentos, o ser humano chegou até aqui. E aí você lança aquela pergunta, como é que o ser humano chegou até aqui na América? Então, para essa pergunta, há aí algumas especulações. E a mais aceita delas é que pode ter sido através do Estreito de Bering, que é uma região ali entre a Sibéria na Rússia e o Alasca nos Estados Unidos. Aí você vai olhar para a foto, vai ver que tem água, que divide essas duas regiões e vai perguntar, Caio, tem água ali, ó, tem água, eu vi água. É o quê?
O ser humano chegou na Sibéria e foi nadando até o Alasca, nos Estados Unidos? Não. A ideia é que o nível das águas havia baixado por conta da glaciação. E nesse período, formou-se entre essas duas regiões uma ponte de gelo e terra. E foi nesse momento que os humanos atravessaram e povoaram o continente americano. Entendeu? Então os humanos chegaram até a América. Como que eles vão chegar até o Brasil, então? Aí é fácil, né, pessoal? Aí, lógico, né? Nos termos comuns, andando. Nos termos cariocas, camelando, filho. Foram ali, vamos andando e vamos povoar o sul desse continente aí que a gente chegou. Pois bem, tendo visto isso, né, que representa ali o início da nossa história, ainda que de forma bem vaga, eu sei, mas eu acho que é um conhecimento mínimo ali importante pra gente, tá bom? Até para ajudar a linkar no assunto que o edital cobra no concurso, que seria o quê? O estudo dos grupos indígenas, né? As principais nações indígenas que se fixaram no território brasileiro. Ou seja, é um estudo ali dos ameríndios brasileiros, ok? E falando um pouco sobre os ameríndios brasileiros, nós vamos precisar anotar duas características importantes sobre eles. A primeira é que eles se caracterizavam pela grande diversificação física, linguística e de costumes. E a segunda é que os dois principais grupos indígenas seriam os tupis e os tapuias. E dentro dos tapuias, as principais tribos ali seriam os Gês, os Aruaques e os Caraíbas. Então vamos começar a falar sobre o primeiro grupo indígena que foi citado, que são os tupis. E eu já me arrisco a dizer que esse é o principal assunto da aula de hoje, ok? E que se cair alguma questão na prova sobre o Brasil antes da chegada dos portugueses, muito provavelmente vai ser relacionado aos tupis, porque esse é o pessoal que mais teve contato com Portugal. Então tem muito mais informações sobre esse pessoal, ok? E a primeira coisa que a gente precisa entender é quem são esses camaradas aí, né? Quem são esses tais de tupis? Que coisa é essa? Você já pode anotar aí que os tupis é um conjunto de tribos espalhadas pelo território brasileiro e até por outros, países da América do Sul, que tinham uma mesma base linguística, tá ok? É um tronco composto por variadas línguas aparentadas. É isso que são os tupis. Muita gente confunde isso, tá, pessoal? Muita gente acha que o tupi é uma tribo só. É só uma tribo ali. Não, o tupi é um monte de tribo que tem uma mesma base linguística, fala mais ou menos igual, não é a mesma língua, mas tem a mesma base, tá ok? Outra coisa importante que é preciso saber, que as principais tribos indígenas que pertenciam aos tupis serão os tupiniquins, os tupinambás e os guaranis. Outra coisa para você anotar é que pertenciam à família linguística tupi-guarani, que era uma das mais importantes da América Latina, os grupos tribais guaranis dos vales dos rios Paraná e Uruguai e os grupos tribais tupis do Rio de Janeiro, Maranhão e Amazônia. Foram também o primeiro grupo indígena encontrado pelos conquistadores portugueses. E devido à intensificação do contato desses indígenas com os conquistadores, ocorreu deles serem o único grupo com dados seguros preservados sobre seus costumes. Os portugueses vão até aprender a língua tupi e criar uma gramática aos moldes de sua própria língua. E por conta disso tudo, acaba havendo aí uma supervalorização dos tupis em relação aos outros grupos indígenas. Bom saber também que normalmente eles viviam perto de rios ou do mar. Eram bons pescadores e já tinham desenvolvido aí algumas embarcações, como a canoa e a jangada. Outra coisa, desenvolviam aí, praticavam a agricultura de subsistência. O que é isso, Caio? É aquela agricultura que é feita para o próprio sustento, Na ideia deles, devia ser o quê? Faziam alguma quantidade que dava para a tribo, Mas sem fazer em grandes quantidades, sem ficar acumulando excedente, ok? E a agricultura deles era feita através do sistema Coivara, que simplificando é o quê? É você derrubar as árvores de um local
e limpar esse local com queimadas. Era isso que era feito. E para terminar o assunto sobre o grupo indígena Tupi, né, para ver a última característica sobre esse grupo, é bom você saber também que eles não constituíam povoados fixos e permanentes. E aí você pergunta, ué Caio, mas por que isso daí? Eles não já usavam das práticas agrícolas? Isso não contribuía para que eles ficassem em um local só? Sim, mas tinha muitos motivos para que isso não acontecesse. Por exemplo, o desgaste do solo, a diminuição da reserva de caça, guerras com outros grupos, morte de um chefe, enfim, muitos fatores para que isso não acontecesse, ok? Então aí a gente viu aí o grupo indígena Tupi, esse daí falamos a maioria das coisas, né? Agora vamos falar um pouco sobre os Tapuias, o segundo grupo indígena importante. E o que é que a gente precisa saber sobre os Tapuias? E é muito simples. O entendimento aqui é bem rápido. Você só precisa saber que os Tapuias eram todos os grupos indígenas que não tinham a mesma base linguística do Tupi. Ou seja, eram os povos de línguas diferentes, né? Ou pejorativamente, como chamavam, eram os povos de língua travada, tá bom? E os principais grupos indígenas pertencentes aos Tapuias eram os Gês, os Caraíbas e os Aruaques. Então estamos chegando aí ao final da aula de hoje. É um assunto bem curto mesmo, pessoal. Procurei jogar aí as informações mais relevantes que pode cair na sua prova segundo o que é pedido no edital, ok? Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que essa aula contribuiu com os seus estudos. Tenho certeza que eu joguei mais uma semente naquela aprovação. Então não deixe de retribuir também, curte o vídeo, se inscreve no canal. Não deixe de acompanhar o que está sendo colocado na playlist de História para ESA. Vai lá na página do canal, na parte de playlist, vê lá os conteúdos que estão sendo lançados, que eu tenho certeza que vai contribuir ainda mais com os seus estudos, ok? Não deixe de seguir a página no Instagram e é isso. Até a próxima!